Amém. Um outro aviso, irmãos. O irmão Luiz começou ontem aqui um trabalho com adolescentes. Ontem foi a noite do... Ele passou um filme com os adolescentes, né? Deram o nome aí para o evento. Mas uma outra coisa que nós temos sentido necessidade é uma classe de escola dominical para os adolescentes. Então, a partir do domingo que vem, a classe de escola dominical para adolescente vai começar a funcionar. A princípio, o irmão Luiz vai dar aula, vai depois arrumar uma outra pessoa para ajudá-lo, conversar com alguém para ajudá-lo, realizar. Mas a partir do domingo nós vamos ter uma classe para adolescente. Então, todos os adolescentes, né, levantem às 8 horas da madrugada e venham para a escola dominical, para estar juntos. Então, dali da escola dominical vão nascer os outros eventos para os adolescentes. Vão combinar na própria escola dominical os sábados que eles vão estar juntos para fazer os eventos. Então, todos os adolescentes, nós vamos estar lembrando, né, pelas redes sociais, os pais, incentive seu adolescente. Quando tiver umas 8 horas da manhã, você pega um copo de água fria para acordá-lo. Brincadeira, viu? Mas incentive ele a estar conosco, para estar aprendendo a palavra de Deus e estar juntos, né? Irmãos, vamos fazer uma breve meditação na palavra de Deus, para depois nós tomarmos a ceia do Senhor, que está em João 13. João capítulo 13, do verso 1 em diante. Como o Alfredo já disse, o presbítero Alfredo, todos que estão nos visitando são muito bem-vindos. Deus abençoe a todos, sintam bem conosco, que Deus esteja falando ao seu coração nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus diz no Salmo 90 que a nossa vida é 70 anos. E passado disso é cansaço e enfado. Alguns, por suas robustez, chegam aos 80, e alguns chegam até a 90, outros até 100, mas uma exceção muito grande. A média de vida no Brasil hoje é 75 anos. São 75 anos, que aumentou de uns anos para cá. Mas 75 anos é muito pouco, passa muito rápido, né? Aqueles que já estão com mais de 50 podem explicar bem isso, como passa rápido. Até os 25, diz um filósofo, que nós estamos até os 25 montando as coisas. Nós estamos estamos nos montando, na verdade.
dos 25 aos 50, nós estamos reproduzindo. E dos 50 em diante, nós estamos desmontando. Isso tem uma parte de verdade, né? Depois dos 50, na verdade, você começa a pensar. Não é que nós estamos desmontando fisicamente, também às vezes, né? Mas nós estamos desmontando tudo aquilo que nós já montamos e construímos na nossa cabeça e no nosso coração. Nós já estamos pensando, por exemplo, para quem deixar os bens, por que nós vamos comprar mais alguma coisa. Nós já estamos pensando, daqui 20 anos eu estou com 70. Então nós começamos a pensar naquilo que nós vamos deixar de legado para aqueles que vão ficar. Porque 75 anos passa muito rápido, muito rápido. E nós vamos então nos aproximando do final da vida. E no final da nossa vida, nós ainda mais refletimos em algumas coisas. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que está nos seus últimos dias de vida, está já entregando o seu espírito, a preocupação desta pessoa não é mais com empresa, com estudo. Se você pegar uma pessoa na UTI, por exemplo, e o médico chega, ela vai dizer para o médico assim: doutor, me dá pelo menos 1 hora de vida para mim poder botar minha empresa em dia. Ou me dá 1 hora a mais de vida para mim poder comprar um carro. Já viu alguém falar isso? Me dá, doutor, por favor, 1 hora a mais de vida para que eu possa comprar um terreno, para que eu possa abrir uma poupança. As pessoas não dizem isso no final da vida. Sabe o que as pessoas dizem no final da vida? Infelizmente, as pessoas deixam isso para o final da vida. As pessoas dizem assim no final da vida: doutor, por favor, eu quero ter mais 1 hora de vida pelo menos para poder pedir perdão para o meu filho. Eu quero ter mais 1 hora de vida pelo menos para poder dar um abraço à minha esposa. Doutor, me dá pelo menos mais 1 dia de vida para que meu pai chegue de viagem e eu possa me consertar com ele. Os médicos dizem que isso é o conserto da passagem. Agora, por que será que nós deixamos essas coisas sempre para o final? Por que nós não fazemos isso antes? Por que nós não fazemos isso no vigor da vida, quando estamos ainda bem? Por que não abraçamos o nosso filho quando ainda estamos bem? Por que nós não pedimos perdão para a esposa quando ainda estamos bem? Por que nós não nos consertamos com os nossos pais quando ainda estamos bem? Quando ainda estamos no vigor, na saúde? Por que deixar para a última hora? Porque ninguém quer morrer com pendências. A gente quer morrer sem pendências. Agora, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus nos ensina algumas coisas aqui para nós exercitarmos durante a vida. Não é no final da vida, mas é durante a vida. Jesus nos ensinou coisas maravilhosas, e Jesus viveu nessa terra metade do que é previsto. Ele viveu 33 anos apenas 33 anos. E Ele nos deixou um legado muito forte para nós aprendermos com Ele,
fazermos as coisas como Ele faz, nem que for pela fé, porque as coisas que Jesus fez não envolvem muito sentimento. Às vezes nós não estamos com vontade de fazer, mas fazemos porque Jesus fez. E se Ele fez, Ele nos ensina a fazer. E se Ele nos ensina a fazer, ainda que nós não estamos com vontade de fazer, nós precisamos fazer, porque foi Jesus quem nos ensinou. Ele nos ensina lições preciosas durante a vida. Para nós, somos pais, somos filhos, somos patrões, somos empregados, somos maridos, somos esposa, somos pastores, somos ovelhas. Jesus nos ensina lições maravilhosas nesse texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa, irmãos, que Jesus nos ensina aqui, para nós exercitarmos durante a vida, que nós precisamos ter convicção. A primeira coisa que Jesus sabia, o texto diz muito claro isso, que Ele sabia quem Ele era. Jesus não se diminuía nem um pouquinho por fazer o que Ele fazia, porque Ele tinha certeza e convicção de quem Ele era. O texto diz assim: Jesus sabia que estava chegando a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Diz o texto, depois que Ele lava os pés dos discípulos, Ele diz assim: eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Essa era a convicção dele. Eu vim de Deus, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Então tudo que eu faço é porque eu tenho convicção do que eu faço, porque eu vim de Deus e vou voltar para Deus. E Jesus tinha autoridade, porque o poder de Deus estava sobre Ele. Irmão, Jesus não precisava lavar os pés de ninguém. Jesus não precisava se humilhar ou se rebaixar por ninguém, mas Ele fez isso porque a Bíblia diz que Ele sabia quem Ele era. E se Ele sabia quem Ele era, Ele poderia fazer o que Ele fez sem nenhum constrangimento, porque quando a gente sabe quem nós somos, nós podemos fazer algumas coisas que para nós parece humilhante, mas diante de Deus não é. Por exemplo, pedir perdão para alguém, lavar os pés de alguém, tratar alguém melhor. Nós não perdemos nem um pouco a nossa autoridade quando nós fazemos isso, porque nós sabemos quem nós somos. Você sabe quem você é? Você tem certeza e convicção, como Jesus tinha, de quem você é? Ou de quem nós somos? A palavra de Deus diz que nós somos filho de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Essa era a certeza de Jesus. Eu sou filho amado do Pai. E eu não preciso, quando eu tenho essa convicção, de nenhum clamor por reconhecimento, porque eu sei quem eu sou. Lavar os pés de alguém não vai me deixar menor do que ninguém, porque eu sei quem eu sou. Pedro diz: mas Senhor, o Senhor lava os meus pés? Quem sou eu para lavar? O Senhor lavar os meus pés? Ele diz: Pedro, eu sei quem eu sou, por isso que eu vou lavar os seus pés. Se eu não soubesse quem eu era, eu não lavaria os seus pés, mas eu tenho certeza de quem eu sou, eu tenho convicção de quem eu sou. Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. E eu estou nessa terra aqui de passagem. São 33 anos aqui como homem, e nesses 33 anos que eu estou aqui, eu não quero viver aqui uma vida medíocre. Eu quero ensinar lições, eu quero passar lições, e eu quero também ensiná-los a servir.
Então Pedro, isso não vai me diminuir em nada, exatamente nada. Eu sou filho de Deus. Irmãos, quando a gente tem essa convicção, nós somos filhos amados de Deus, essa é a nossa identidade. As pessoas podem falar o que quiser de nós, as pessoas podem até nos criticar, as pessoas podem achar o que quiser de nós, mas eu tenho convicção de quem eu sou. Você tem convicção de quem você é. Você é filho de Deus. E mais, você é filho amado de Deus. Deus ama você. Isso faz muita diferença. Porque aquilo que eu faço porque eu sei quem eu sou. E Jesus fazia o que ele fazia, irmãos, porque ele sabia quem ele era. Ele disse: eu vim do meu Pai e vou voltar para o meu Pai. Eu não preciso passar por esta vida sendo um dominador, um centralizador, usando de autoridade para oprimir as pessoas. Eu não preciso disso, porque eu sei quem eu sou. E quem me dá autoridade é a unção que está sobre mim. Quem tem unção de Deus tem autoridade de Deus e sabe muito bem quem é. E quando essa pessoa se humilha para alguma coisa, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Foi o que Jesus fez. Ele sabia quem ele era. Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Segunda coisa desse texto que Jesus nos ensina, isso aqui nós precisamos aprender bem, porque a vida é curta, como eu disse no começo. Jesus sabia quem ele amava. Irmãos, o texto é muito claro. Ele diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, Jesus sabia quem ele amava. Tendo amado os seus que estavam no mundo, porque os discípulos estavam ainda aqui no mundo, o que esse texto quer nos dizer, irmãos? Que Jesus sabia quem ele amava. Jesus não escolheu pessoas para amar, ele escolheu pessoas para ser seus discípulos. Com o tempo que essas pessoas foram andando com ele, ele foi descobrindo que essas pessoas tinham defeitos. Os pecados dessas pessoas eram libertados, mas os defeitos ainda continuavam. Os defeitos dos discípulos de Jesus estavam muito claros então. Mas ele sabia quem ele amava. E Jesus não era idealista, ele era realista. E é aqui que nós precisamos aprender com Jesus. Quando vamos tomar a ceia do Senhor, Jesus não era idealista, ele era realista. Diz o texto que ele sabia quem ele amava. Ele amava Judas. Irmão, Judas o traiu. Judas o traiu por 30 moedas de prata, mas ele o amava, porque até na última hora a Bíblia diz que ele deu um bocado molhado para Judas. Ele sabia dos defeitos dos seus discípulos, mas mesmo assim ele continuava amando os seus discípulos, um a um. Ele amou Pedro. Pedro o negou 3 vezes, mas ele amou Pedro. Então ele sabia quem ele amava. Ele sabia dos defeitos dos seus discípulos. É interessante que nós escolhemos pessoas para amar. Nós nos aproximamos das pessoas e aí nós começamos a ver os defeitos das pessoas. Os defeitos das pessoas fazem com que nós nos afastemos delas. E aí nós deixamos de amar as pessoas por causa dos seus defeitos. E nós criamos na nossa cabeça uma igreja ideal. Qual é uma igreja ideal? Uma igreja ideal é uma igreja sem defeito. Olha que maravilha. Imagina, irmãos, uma igreja sem defeito. Uma igreja sem defeito é o céu. O dia que você chegar numa igreja sem defeito, pode saber que você já morreu.
Aí você acordou. Aí você está no céu. Aí você, Deus, essa igreja é perfeita. Deus vai dizer para você, claro que é perfeita. Você está no céu. Mas aqui na terra, nós não vamos encontrar igreja perfeita. Porque nós lidamos com pessoas. Pessoas têm defeitos. Pessoas têm problemas. Pessoas têm dificuldades. Pessoas têm lutas. Pessoas têm períodos na sua vida, que são períodos que nós, às vezes, nem entendemos o que ela está passando direito. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, porque pessoas, irmãos, têm períodos muito bons na sua vida, mas de repente vem um período difícil, as pessoas mudam um pouco e às vezes nós não entendemos essas mudanças na vida das pessoas. Nós não suportamos os defeitos das pessoas, por isso nós não a amamos como deveríamos amar as pessoas, por causa dos seus defeitos. Como eu disse, pecado tem que ser confessado, tem que ser liberto. Mas mesmo que as pessoas não pratiquem mais os pecados de outrora, muitos defeitos ainda ficam na vida delas. E nós convivemos com essas pessoas. Nós andamos com essas pessoas. Nós vivemos com essas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus amou essas pessoas. Caminhou com essas pessoas. E alguém disse que nós somos a congregação dos pecadores pela graça de Deus. E somos mesmo. Somos a igreja de pecadores pela graça de Deus. E essa igreja que Jesus amou, que nós amamos, ela está no mundo e ela não está na nossa imaginação. Ela ainda está no mundo. Ela ainda é suscetível de problemas, de lutas, de dificuldades. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Jesus, terceiro lugar, a terceira coisa que ele nos ensina aqui nesse texto, Jesus sabia o que era amar. Diz o texto que ele, tendo amado os seus, amou até o fim. Tendo amado os seus, amou. Ou seja, tendo amado por 25 anos, as bodas de prata chegou e ele continua amando. Mais ou menos isso. Amando até o fim. O texto aqui diz assim, amando de novo, e amando de novo, tendo amado, continuou amando, mesmo depois de ver os defeitos dos seus discípulos. É interessante que Jesus não desistiu de nenhum dos seus discípulos. Nós desistimos muito fácil das pessoas, eu desisto muito fácil das pessoas, nós desistimos muito fácil das pessoas. É só nós vermos 3 defeitos, é o suficiente. Mas por que você não está mais com a pessoa? Porque ela tem esse defeito. E eu? Quantos eu tenho? Então nós desistimos das pessoas muito fácil. Hoje, por exemplo, nós vemos muitos casamentos se desfazerem. Eles se desfazem por qualquer coisa, rapidamente. Porque os casais hoje, meus irmãos, eles casam achando que casamento é uma paixão avassaladora. Paixão avassaladora é coisa de adolescente, não de todos. Mas quando a gente é adolescente, a gente sente uma paixão e parece que é um fogo e de repente aquele fogo vem e passa. E os casamentos, as pessoas acham que casamento é isso. E que eu vou sentir isso a vida toda. Mas não é bem assim. Casamento, nós vamos conviver com uma pessoa a vida inteira. E junto com o casamento, vem alguns prêmios. Casais descobrem, às vezes, depois de casarem, 1 ano, 2 anos depois. Por exemplo, junto com o casamento vem criança. Você tem que pensar nisso. Criança chora à noite. Criança não vai no banheiro.
com casamento vem trabalho, isso quer dizer trabalho. E aí o casal diz assim, o homem, eu nunca pensei que uma criança dava tanto trabalho. Claro que tem homens que têm caráter, que permanecem, que ficam, que ajudam, que limpam, que levantam de madrugada. Tomara que os que estão aqui façam isso. Né? Que acordam, que dizem assim, não, bem, pode ficar tranquila que eu levanto, vou lá, cuido dele. Mas traz um certo cansaço. Junto com o casamento vem desapontamento. Junto com o casamento, com esse projeto, vem os quilinhos a mais. Só olhar para mim. Quando eu casei eu tinha 50 quilos. Eu estou com 80 e alguma coisa, não vou falar os números finais. Mas junto com o casamento também vem perdão, vem momentos de alegria, vem momentos bons. Só que nós precisamos entender, porque senão, meus irmãos, nós ficamos criando na nossa cabeça aquilo que nós fazemos com a igreja. Nós criamos uma igreja ideal na nossa cabeça, e aí a igreja é real, e nós não sabemos lidar com esse real, e aí nós começamos a dizer, eu não posso conviver nessa igreja, que essa igreja não é o que eu pensava, mas o que você pensava não é mesmo. Nem o que Jesus pensou para os seus discípulos não era. Eu não vou ficar mais casado não, porque casamento não é o que eu pensava. O que você pensava? Eu não vou mais permanecer, porque isso não é o que eu pensava. É o ideal convivendo com o real. O real é diferente do ideal, meus irmãos. A igreja ideal nós vamos ter no céu. Enquanto isso, nós lutamos um com o outro, nós ajudamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, nós perdoamos uns aos outros, nós abraçamos uns aos outros, nós clamamos uns pelos outros, enquanto nós não chegamos no céu. E aí, tem gente que fica com uma igreja ideal e lutando para viver o real. Tem gente que vive com uma esposa real, ideal e não conseguindo conviver com a esposa real. Tem gente que fica com o marido ideal e não conseguindo viver com o marido real. Porque o marido real é difícil. O marido real ronca. O marido real às vezes tem chulé. O marido real às vezes fica nervoso. O marido real, claro que ele também é bondoso, ele perdoa. Mas o marido real não é tão perfeito assim. E aí nós ficamos com esse negócio na cabeça de príncipe encantado, que vai vir num cavalo branco. Você está esperando aí o seu marido virar um príncipe encantado, ele não vai virar. Então o que nós fazemos nessa luta? Nós vamos aprender com Jesus e conviver com o real. E dentro desse real nós vamos amar. E dentro desse real nós vamos perdoar. E dentro desse real nós vamos relevar. Irmãos, como é difícil o crente relevar as coisas. A gente precisa relevar algumas coisas. E dentro desse real, nós vamos viver bem, independente do defeito do outro. Eu vou aprender a conviver com o defeito do outro, porque foi isso que Jesus fez. Irmãos, teve um momento na vida de Jesus, que os discípulos começaram a brigar entre si, e dizendo, eu sou maior que você. Jesus vai me dar um cargo melhor. Eu vou mandar mais que você. E eles começaram a brigar para ver quem era o maior dentro do colégio apostólico. Jesus está observando aquilo. E aí Jesus passa uma criança, ele pega uma criança, põe no colo e diz, olha, o maior entre vós é aquele que serve.
E se vocês não se fizerem como uma criança, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. Porque com criança, há pureza, não há disputa. Então Jesus, ele conviveu com esses homens. Tendo amado, os amou. É interessante essa frase. Tendo amado, os amou. Ele amou, descobriu quem eles eram e continuou amando eles. Isso que é interessante. Jesus poderia dizer: Judas, eu sei que você vai me trair, cai fora. Sai daqui. Pedro, você vai me negar 3 vezes, está fora. Você é incrédulo, Tomé. Você não crê em algumas coisas, cai fora. E você, eu entrei na sua casa, você nem veio lavar os meus pés, cai fora. E ele ficaria só com os 3, 4 ali, no máximo. Mas Jesus entendeu o seguinte, irmãos, que aqueles homens eram homens dignos da sua graça, da sua misericórdia. E ele ia caminhar com eles. E a Bíblia diz que esse Jesus encheu uma bacia d'água e passou a lavar os pés dos discípulos, mesmo daquele que ia negá-lo. Irmão, se fosse eu, não sei, se eu soubesse que o cara ia me negar, eu não lavava o pé dele. Eu jogava uma bacia de água nele, para deixar ele molhadinho, gelada. Porque nós somos assim. Mas eu tenho que aprender com Jesus, que aquele que vai me negar, eu preciso me encurvar e lavar o pé dele. Não faço não. Aquele que vai me trair, eu tenho que abaixar e lavar o pé dele. Porque eu estou trabalhando com a possibilidade desses homens ser grandes homens de Deus e que vão transformar o mundo depois que eu morrer. Esses homens vão levar o Evangelho ao mundo cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Por isso que Jesus não desistia deles. Porque Jesus sabia que ali naqueles homens havia uma possibilidade muito grande daqueles homens dar continuação ao Evangelho e pregar o Evangelho a toda criatura. E Jesus fez até o fim. Irmãos, a última coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus sabia qual seria o seu fim. Jesus sabia qual seria o seu fim. Porque o texto diz que, tendo amado os seus, o amou até o fim. Sabendo que era chegada a sua hora, o texto diz, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Hora de quê? Hora de morrer. O fim de Jesus foi um fim trágico, humanamente falando. O fim de Jesus foi a cruz. Mesmo assim, ele amou até o fim. O fim de Jesus não foi um apartamento de luxo na beira da praia. Tem muitos crentes esperando essa recompensa. O fim de Jesus não foi um carro do ano. Ah, se eu fizer isso, Deus vai me dar um carro do ano, um apartamento na praia. Irmão, Jesus sabia qual era o fim. Mesmo assim, ele amou os seus até o fim. O fim de Jesus não foi uma festa. O fim de Jesus não foi aplausos. Talvez nós estamos esperando uma festa. A gente serve esperando uma festa, esperando aplauso, esperando uma recompensa humana. Mas o fim, muitas vezes, para nós, é a cruz. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de fazê-lo. Ele serviu, não pensando em recompensa terrena.
E o diabo às vezes sussurra: será que vale a pena? É verdade. Será que vale a pena conviver com uma igreja assim? Será que vale a pena conviver com homens defeituosos? Será que vale a pena servir esses homens? Servir essas pessoas? Servir o reino de Deus? Será que vale a pena? E Jesus prova para nós que vale a pena. Vale a pena viver desse jeito. Mesmo que nós sabemos quem nós amamos, sabemos quem somos, e sabemos às vezes quem é o nosso, qual vai ser o nosso fim. Talvez o seu fim não seja aplausos. Talvez o seu fim não seja recompensa. Talvez o seu fim seja a cruz. Mas mesmo assim, a recompensa vem do Senhor. A recompensa é celestial. A recompensa vem dos céus. Eu já contei essa ilustração aqui. Para enterrar, eu quero terminar contando mais uma vez. Não é sempre muito saber alguma coisa boa. Diz que um casal de missionário ficaram durante 40 anos em missões na Índia. E voltaram com mais de 70 anos para o Brasil. E quando chegaram no porto, se embarcaram no porto, eles estavam ali esperando, o homem principalmente, esperando uma comitiva para recebê-lo, para aplaudi-lo, uma festa. E quando ele chega no porto, havia mesmo uma grande multidão. E ele disse: é para nós. O pessoal está nos esperando. Mas que no mesmo navio que eles vieram, havia um senador da República. E quando o senador da República saiu, aquela multidão aplaudiu o senador, esperando ele que estava chegando. E aí todo mundo foi embora, não ficou ninguém esperando aquele missionário, aquele casal de missionários idosos. E ele ficou um pouco revoltado, chateado. Ele disse para a mulher dele: olha, eu vou no mercado comprar algumas coisas. Enquanto eu vou lá, você conversa com esse Deus seu. Já não era mais o Deus dele, era o Deus dela. Conversa com esse Deus seu aí e fala para ele por que ele permitiu isso na nossa vida. Nós viemos 40 anos na Índia como missionário, ninguém foi recepcionar a gente, estamos aqui sozinhos, a igreja não foi, esqueceram de nós esses 40 anos. Pergunta para esse Deus seu se isso é justo. E aí diz que enquanto ele foi no mercado, a mulher dele ficou em casa orando, preparando algumas coisas. E a hora que ele voltou, o coração ainda cheio de ressentimento, ele perguntou para ela: você falou com Deus? E ela disse: falei. O que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós não chegamos em casa. Os aplausos, a festa, o reconhecimento é na eternidade. Nós ainda não chegamos em casa. Irmãos, talvez nós teremos reconhecimento nessa vida, mas talvez nós não vamos ter. Talvez você diga: mas ninguém reconhece o que você faz, mas o que eu faço, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Tanto na sua casa, como na dedicação aos seus filhos, na dedicação à sua casa, no seu trabalho, na igreja. Você não precisa de reconhecimento humano. Se os seres humanos reconhecerem, amém. Porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. Mas se os seres humanos não reconhecerem, Deus reconhecerá, com certeza. E Jesus sabia disso. E Jesus nos ensinou isso. E sabe o que isso nos ensina, irmãos? A não viver uma vida medíocre nessa terra. Nos ensina a amar a todos e a servir a todos, sem esperar nada em troca. É tão bom quando a gente faz isso. Jesus lavou os pés dos discípulos
sem esperar absolutamente nada em troca. E a Bíblia diz que a recompensa de Jesus, o Pai tinha preparado para ele. Se vivermos assim, vamos viver bem. Vamos viver com o coração curado. Porque eu não crio muita expectativa em cima das pessoas. Quando elas errarem, eu posso dizer que Jesus também tinha gente no seu colégio apostólico e ele as amou a si mesmo. A nossa expectativa é o potencial que as pessoas têm para ser uma bênção no reino de Deus. Jesus amou e amou até o fim. Amém? É fácil? Não é. É um exercício de oração, de quebrantamento, porque tem hora, como eu disse, dá vontade de jogar água fria, não lavar os pés. Mas o Espírito Santo coloca no nosso coração isso. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Eu queria pedir ao Senhor que nos ensinasse a viver assim. E antes de julgarmos alguém, antes de extinguirmos alguém da nossa relação, antes de vermos o defeito de alguém, olharmos o ser humano que a pessoa é verdade. Aquela pessoa é um ser humano que sofre, que tem dificuldades, que tem lutas, que tem provações, que talvez está passando um momento ruim na sua vida. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra diz que nós estamos neste mundo para sermos transformados segundo a imagem de Jesus. E como nós aprendemos com Jesus, e nós temos que ter a ciência, Senhor, que nós estamos passando por esta vida. E ao passarmos por esta vida, nós não venhamos ter uma vida medíocre, pensando somente em nós, angariarmos coisas para nós, termos coisas para nós. Porque ao chegarmos no final da nossa vida, nós vamos ter que pensar diferente. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a vivermos esses princípios que Jesus nos ensinou. Nos ajuda a não esperarmos, ó Deus, louvor de pessoas, mas sabemos que isso vem do Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude a vivermos como Jesus viveu. Vivermos no real, Senhor. O ideal está no céu. Nós idealizamos o céu. No céu vai ser tudo perfeito. No céu as pessoas não terão defeito. No céu tudo vai ser maravilhoso. Possamos fazer o possível para vivermos o melhor aqui, Pai. Mas o real ainda está aqui. Que possamos amar as pessoas como elas são e ajudarmos nessa transição de mudança, acreditando que elas podem, na presença do Senhor, serem pessoas melhores. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.